título dessa mensagem de hoje é Não é hora de fugir. Nós vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia agora. Amém, gente? Cadê glória a Deus e aleluia? Nós vamos ler o primeiro capítulo do livro de Jonas, profeta Jonas. Abra sua Bíblia comigo, livro de Jonas. Nós vamos ler o primeiro capítulo inteiro. Diz assim, se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no LED, aqui no telão, nos telões. E, enfim, mas leia. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. O que Jonas fez, igreja? Fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, no meio dessa tempestade toda, olha, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele pense em nós e assim não morreremos. Então, cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Fala comigo, Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Por fim, o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Fale conosco, que de modo simples, porém profundo, sua palavra encontre lugar no nosso coração, para que a nossa vida seja completamente transformada. Nossa mente, Senhor Deus, está alerta, o nosso coração está receptivo. Nós estamos abertos para tudo o que o Senhor deseja realizar em nós por intermédio da sua palavra, que é a verdade que nos liberta. Nós declaramos que é uma manhã, Senhor Deus, de restauração.
É uma manhã, Senhor Deus, onde nós seremos despertados pela sua palavra. É uma manhã de salvação, nós declaramos isso. Por isso, amigo Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio para nos chacoalhar, mas não nos deixe sair daqui da mesma forma como entramos. Nós oramos te dando graças. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém no seu lugar, igreja? Glória a Deus. Escute uma coisa, esse livro de Jonas é um livro curto, né? Quando você estuda a respeito dele, você vai ouvir que Jonas é um dos livros, né, que é considerado o profeta menor, dos vários profetas menores que a Bíblia tem. Ele não é considerado um profeta menor por ser mais ou menos do meu tamanho, não tem a ver com a sua estatura, né? Não tem a ver com a sua importância no seu tempo. Profeta menor porque ele teve uma importância um pouco menor. Não, eles simplesmente são considerados profetas menores pelo curto trecho de sua carta, né? Do seu livro. O livro do profeta Jonas tem apenas 4 capítulos, e 4 capítulos, digamos que curtos, você consegue ler numa sentada só toda a história desse profeta. Pois bem, o que é que tem de interessante nisso aqui? Ele foi o único profeta que foi chamado para pregar para um povo diferente do que Deus desejava de fato salvar. Então, se tornou uma missão muito complicada. Não somente por ser um povo que não era considerado o povo de Deus, os ninivitas, mas porque essa nação, aquela nação do povo assírio, vai lá na frente se voltar contra o povo de Deus, sendo usado pelo próprio Deus para que o seu povo seja despertado. Então Deus chama um homem chamado Jonas, vai e pregue para Nínive. Imediatamente, Jonas, que era um profeta, fala comigo, profeta, Jonas se recusa a ir. Quem eram os profetas? Eram os homens usados por Deus. Nós até mesmo apelidamos dizendo que eles eram boca de Deus na terra. Deus falava com esses homens e esses homens entregavam o recado celestial para quem quer que seja, para quem quer que fosse, para pessoas, para reis, para nações, para cidades. Então Deus estava simplesmente usando o seu profeta para querer salvar toda uma cidade, e ele se recusa a isso. A Bíblia diz que Jonas vai fugir. O que é que ele vai fazer, igreja? Fugir. E essa fuga não é simplesmente não fazer o que Deus quer, não, ele vai para um lado, uma direção completamente oposta. Alguns estudiosos vão dizer que ele vai para uma distância, ele deseja ir para uma distância de mais de 4.000 quilômetros, oposta a Nínive. Ele paga uma passagem para ir de barco até Tarsis, direção oposta. A Bíblia diz que ele entra nesse barco. O texto disse que tem um diálogo entre eles, tanto que aquelas pessoas sabiam o motivo pelo qual Jonas estava entrando. Eu fico imaginando Jonas entrando naquele barco, os marinheiros perguntando: e aí, tudo bom, queridão? Tudo certo? O que você vai fazer? Eu estou indo para Tarsis. Por que você está indo para Tarsis? Tem alguma coisa lá? Não, eu estou fugindo de Deus. Deus me mandou ir para um lugar, mas eu não quero cumprir o que Deus está me pedindo para cumprir. Mas você não é um profeta? Você não é um homem que é usado por Deus? Sim, inclusive eu ouvi a voz de Deus dizendo para eu ir. De tão íntimo que eu ainda estou com Deus, eu ouvi a voz dele dizendo para eu ir. Só que eu não quero ir para aquele lugar. Pois bem, Jonas desce, né, até o porão e vai descansar. De repente aquela tempestade toda, enviada por Deus, diz o texto bíblico, chacoalha aquele barco ao ponto de quase se partir. Todos desesperados, jogaram cargas para fora, para tentar deixar o barco mais leve. Preste atenção, porque no barco da nossa vida, às vezes a gente tenta tirar algumas coisas para ficar mais leve, mas nunca fica leve, continua pesado. É porque tem alguma coisa lá no fundinho, lá no porão, que se recusa a sair. Jonas, você está fazendo o que aí, dormindo? Todo mundo desesperado. Marinheiros são bons em tempestades, mas aquela tempestade, até esses marinheiros que tinham destreza em meio às tempestades, ficaram completamente com medo.
E aí Jonas fala, tá bom, é por minha causa mesmo que está acontecendo isso. E eles dizem, o que a gente vai fazer com você? Jonas fala, me joga para fora do barco. Ô gente, preste atenção, numa tempestade daquela, um homem diz assim, me joga para fora do barco. Sabe o que ele estava desejando? Ele estava dizendo o seguinte, eu prefiro morrer do que cumprir o que Deus disse para eu fazer. Eu prefiro perder a minha vida do que pregar para aquele povo. Mas se você ler a carta, o livro todo, você vai compreender o motivo. Sabe por quê? Porque Jonas sabia que Deus era um Deus amoroso, compassivo, e que se ele pregasse para Nínive, sabe o que aconteceria? Nínive iria aceitar essa palavra, Nínive não iria resistir, iria aceitar essa palavra. Leandro, mas não está tudo bem? Jonas não deveria aplaudir isso? Não, sabe por quê? Porque o fato de Nínive, a possibilidade de Nínive receber a palavra, se converter de fato, aceitando a palavra do Senhor, um povo que não era judeu, um povo que não era do povo de Deus, era, preste atenção, uma baita afronta ao povo de Deus, ao povo de Israel, que naquele tempo estava vivendo uma fase maravilhosa. Como assim, pastor Leandrinho, uma fase maravilhosa? A prosperidade tinha alcançado eles. Eles estavam vivendo em paz, não tinha guerra acontecendo. No entanto, espiritualmente, eles estavam em decadência. Ninguém respeitava mais ao Senhor. Então, Nínive se converter seria uma grande, entre aspas, afronta contra o povo de Deus. E Jonas, sabendo disso, decide, eu não quero passar por isso, eu não quero pregar nesse lugar. Pois bem, esses homens não acatam o conselho de Jonas, pedindo para jogar. Eles tentam ainda trazer o barco para mais próximo da praia, mas não conseguem. E falam, olha, nós vamos ter que jogar você mesmo, Jonas. Jonas fala, eu já sei, pode me jogar. E joga para fora do barco no meio da tempestade. A Bíblia diz que aquela tempestade cessa na hora. Posso abrir um parênteses aqui? Tem coisas na nossa vida, tem tempestades que nós estamos passando, que Deus só está esperando você jogar para fora aquilo que nunca deveria estar, para que a bonança chegue na tua vida. Eu vou pregar hoje, hein? Aí, gente, olha que coisa interessante. Jonas é lançado no mar, mas ele não morre. Aquele que desejou morrer, eu não quero cumprir o propósito de Deus. Não quero! Naquelas profundezas, ele é encontrado por um grande peixe, enviado por quem? Pelo próprio Deus, que o engole. E ali ele passa 3 dias e 3 noites. Olha que coisa interessante. Tem provisão divina que a gente só vai experimentar quando lançar para fora do barco algumas coisas. A Bíblia diz que Jonas ora, e a oração que Jonas faz, você vai ver no capítulo 2, é linda, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo quem Deus é, dizendo, Deus, agora eu vou te obedecer. É só colocar alguém. Sabe o que é isso, gente? Deus preparou, Jonas dentro do barco, em silêncio, quando vai para o grande peixe se torna o seu quarto de oração, se torna o seu lugar secreto, mostrando para mim e para você que Deus tem seus meios de nos conduzir ao secreto. Ele ora dizendo, tá bom Deus, agora eu vou. Aquele grande peixe então cospe Jonas, e aí depois de cuspir, sabe o que acontece? Jonas ainda quer negar novamente o chamado divino. Ele se senta no lugar e fala, não é possível que Deus vai salvar essa cidade, não é possível que Nínive vai receber essa palavra. A Bíblia diz que cresce uma árvore imediatamente diante de Jonas, e dá sombra para ele, o que muito lhe alegra. E na mesma madrugada, aquela árvore é comida por um bicho. Que coisa esquisita, né, gente? E aí Jonas acorda, desejando a morte por causa da árvore. Como que pode? A árvore morreu agora. E Deus pega para Jonas e fala assim, pois é, Jonas, você consegue ter compaixão de uma árvore, mas não consegue ter compaixão de um povo.
mostrando para nós que Deus ama pessoas.